Bom dia! E hoje fazendo o ensinamento do livro de Apocalipse, né? Chega assim, é no final do livro, né, da Bíblia, né? Da manuscrito que se fala a Bíblia. E sim, falar sobre esse livro, né? Eu, antes de já escolher a leitura, né? Eu vou fazer as abreviações de que se refere o livro do Apocalipse, né? Que é de 1 a 22. Mas eu separei em duas partes, que achei muito expansivo, para fazer uma dinâmica melhor desse ensinamento do livro do Apocalipse. Bom, o livro de Apocalipse foi escrito seriam o quarto anjos, seria 4 anjos do Apocalipse dos Cavaleiros do Zodíaco. Por que assim? Porque é um livro com profecias que se cumpriram, que se vão ainda se cumprir ainda, para todos sempre, amém. Então, eu escrevi aqui, hoje é um dia, assim, seria um dia histórico, muitos arqueólogos falam assim, mas quem escreveu? E muita gente joga, né, carta, usa o rotário do remanescente, né? Bom, mas quem escreveu o livro do Apocalipse foi a rainha Esther, o príncipe Timóteo, Davi e Ageu. O príncipe e Ageu. Por que Ageu? Essa Apocalipse, quando eles estavam escrevendo o livro, que seria o final da Bíblia, eles começaram a fazer tipo seria um sorteio, uma dinâmica, uma norma, seria curadores. E ali entre as sinagogas, entre as mesquitas, entre até os templos maiores, que nome que ele daria ao final da Bíblia. E ali, entre todos, eles escolheram Ageu, né? Ageu fez essa cicla, Apocalipse. Foi os árabes lá de Damasco que escreveu essa cicla Apocalipse. Por que ele colocou isso, Apocalipse? Porque ele tinha que colocar a cicla e explicar, e ele foi selecionado, ele ganhou, tipo um prêmio, né? Que seria para homem um anel, para mulher um colar, né, de esmeralda. Eles devem ter esse anel até hoje, é um anel de esmeralda mesmo, com 2 pedrinhas de diamante, que eles têm até hoje, que eu já vi às vezes até no Facebook, é igualzinho, que eles devem fazer a duplicagem. Então, Ageu, ele ganhou, ele explicou que seria, o Apocalipse seria, ele fez, eu acho que teria que pegar os profetas, todos aqueles que estavam ali, os melhores, orar e pedir a Deus uma revelativa de Deus, para que seria a vinda de Deus, a vinda, porque já sabia que Jesus tinha vindo, a vinda de estrela da manhã, e que a vida dela seria em glórias, né, em mansões de glória, de fortunas, e que aquilo que aconteceu com Jesus não aconteceria com ela, eles já estavam preocupados nisso, Ageu mesmo, de Damasco. Então, que seria para eles também, para as pessoas de negócio, como ele era dono de petróleo, de banco, de coisa, muitos empresários, também para a população, para a sociedade em si, escrituras, livros, ou coisas que eles iam criar e fazer. Então, que seria uma normativa eclesiástica com uma dimensão apologética, uma atmosfera que seria uma contemplação maior, mas sim, reverência sempre a Deus, mas para nós, ser humano, seria uma coisa tipo espetacular, uma coisa fora do comum. Então, quando a gente começa a ler o livro de Apocalipse, eu li de 1 a 10, vai fazer sobre a narrativa e a angiologia de Estrela da Manhã, que Davi não abriria mão, que ele já era sacramentado, de que a nascer de Estrela da Manhã seria a raiz de Davi. E ali todos os hebreus já estavam ali já na luta mesmo, eles falavam que entrava em guerra, ia ser a guerra, né? Que eles falavam, estou em guerra, contra o mal eu estou em guerra, na luta contra o bem e contra o mal. Quem viesse para o mal ou viesse para o bem, já que eles tinham perdido Jesus, né? O povo hebreu. Que eles iam fazer de novo,
que a filha de Deus seria hebreia. Quem iria ousar contra ela? Era. Então, logo no começo vai ver a revelativa de João, que entrando em atmosfera mesmo. João foi para Patmos, foi para os países aí descobrir tudo sobre Deus, sobre a dinâmica, sobre simbologia, arquitetura, já que os judeus iam entrar mesmo, feroz mesmo, no livro de Apocalipse, e os árabes com suas orações, e os judeus com suas orações, e o povo hebreu, e o povo francês, e todos os reis da terra entraram em Apocalipse para escrever. Tanto que se conotava como os anjos, né? E fortemente as abreviaturas, como os profetas já relatam, né? Porque tem a escritura, as falas do profeta, que foi Esther, Timóteo, Davi e Ageu. Deus fez umas revelativas ali neles que eles começaram a ver, e tanto como eu vou aqui fazer um ensinamento, a revelativa no versículo 10, né? De que seria estrela da manhã. Eu vou pegar aqui, vou começar a ler a leitura, porque vai falar praticamente de a árvore genealógica, o livro de Apocalipse, das profecias e estrela da manhã mesmo. Bom, aqui no livro que eu escolhi, a Deus da Glória, no capítulo 10, eu vou ali que ler para vocês. Comido por João, um livrinho trazido do céu. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol, e os pés como coluna de fogo, e tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar, e os esquerdos sobre a terra, e o clamor com grande voz, como quando brada um leão, e havendo clamor, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Nossa! Quem é minucioso, profeta, ou até o sumo sacerdote, seria o profeta João, que ele fez a revelativa, ele queria saber da onde que a estrela da manhã viria. Que viria com a criança que o pessoal sabia, quando Daniel estava em Israel, ele andava com um livrinho na mão. Aí já sabia que estrela da manhã seria da descendência de Daniel, do profeta Daniel, de Ageu, de Esther, né, da linhagem do judeu, do Timóteo, né? Porque eles bradaram também, né? Seria o quarto cavaleiro do Zodíaco, eles bradaram como ele seria servo de estrela da manhã e ia botar toda a família dele para servir a estrela da manhã. Davi, Esté, Timóteo e Ageu. Então, eles contaram como que anjos de Deus para proferir justiça em prós da estrela da manhã, a filha de Deus. Porque a revelativa é que estrela da manhã, pelo fato só de servir estrela da manhã aos profetas, que Deus já estava dando o quê? Bênçãos. Eles estavam ficando mais ricos, mais prósperos, tinha salvação na estrela da manhã, tinha fortuna só de falar que vai servir, que vai proteger ela. Deus começou a abrir a porta, isso já falava João, o povo hebreu, Deus está abrindo porta para mim. Falei que ia servir no livro de João, no 3º João, estou trabalhando agora para mais um reino, meu Deus. Então, né, para a Itália. Então, só de ele falar que estava ali servindo a estrela da manhã, a filha de Deus. Que Deus é retribuir de bênção para os seus servos. Então, o livro Apocalipse vai falar assim, muitas pessoas às vezes não gostam nem de pregar, né? Essa é a verdade. Porque eu já corri em muitas igrejas aí, já ouvi muitas pregações no Grow, Facebook. Muitos pastores têm medo. Ele fala, é muito difícil às vezes pregar o Apocalipse, fala um negócio de profecia, de chifre, de dragão, mas dragão era o quê? Os ingleses. Tinha um dragão lá na Inglaterra, né? Que eles pegaram. Isso foi verídico. As histórias, é porque seria uma história apologética, né? Tanto que fazem muito filme através do livro do Apocalipse, né? Fazem muito filme demais. Então, seria o livro do Apocalipse, seria a Odisseia, né? Uma coisa além da dimensão mesmo.
Muitos líderes religiosos têm medo, porque falam, meu Deus, é isso, estão de fora, se eu mentir, se eu pecar. Mas Deus fala, perdoa 70 vezes 7 cada pecado, mas tem consequência. Mas seria bom, é de vida sem mentir? Vive. Porque os profetas falam, eu vivo sem mentir. Mas, claro, que são estrategistas, sim. Como que eu vou saber que o meu inimigo quer tragar a minha vida? Porque aí que entra assim, a estratégia, a espionagem, os servos de Deus, por isso que entre os profetas mesmo do Alcorão, para poder saber que eles têm que trabalhar, forte estratégia, entendeu? E a gente pede a Deus, se a gente não souber, a gente vai pedindo perdão. Por isso que a gente vai à igreja, a gente lê, a gente vai à mesquita, a gente vai na sinagoga, os templos maiores, visita Israel, visita a Arábia Saudita. Quantos templos aí as pessoas não visitam? Até a igreja católica, o pessoal visita. Né? Porque, Senhor, se eu por alguma aventura eu não estou entendendo ainda a dimensão da minha vida, já dizia Jesus, talvez os engano, eu peço perdão, porque eu quero entender, eu quero ir para o céu. Então, todos aqui estão indo para entender essa dimensão. De que seria de fora, o que seria essas coisas relacionadas à salvação, o céu existiria a vida existe, né, matéria, né, mas o espírito, quando a gente morre, sai da matéria, a gente vive, porque depois vê a mesma face, lá no templo de Jesus, quando Jesus estava lá, viram a face do templo de profeta Isaías, quer dizer, a mesma face. Jesus, quando correu para Damasco, atrás de Paulo, Jesus ouviu a voz igualzinha, em uma nuvem branca, seria Jesus. Então, assim, é representativa de que o Espírito volta e as pessoas vê. E isso, às vezes, as pessoas relatam, né, que já viu. Eu nunca vi, não, mas quando a minha mãe morreu, uma fase pessoal, quando a minha mãe morreu, ela estava no hospital, na Ilha do Fundão. Ela teve uma complicação pulmonar e ela foi internada lá para o Hospital do Fundão, que ela já estava fazendo um tratamento lá, que ela ia operar lá e não deu tempo. Então, quando minha mãe morreu, entre 4h30 da manhã, e a gente acordamos, a minha família acordou e começou a ver uma luz, tipo uma estrela prata, e começou a rodear na nossa casa. Isso foi verdade. Aí essa luz entrou no quarto meu, da minha irmã, entrou no quarto do meu pai, meu irmão, entrou no quarto da minha irmã e começou a rodear a nossa casa e depois foi embora. Aí de manhã, dia seguinte, a gente ouviu falar que minha mãe tinha falecido. E pela aquilo que a gente vimos, né, uma luz prata, e houve isso em nossa família, né, nosso anseio, nosso lar na minha família, isso foi verídico. E a gente perguntamos, minha irmã perguntou, que hora minha mãe faleceu? Entre 4h30 e 5h da manhã. Aí meu pai, e aquela luz que nós vimos? Vocês viram? A gente era criança, vimos. A gente viu porque a luz correu. Então essas coisas acontecem, pode acontecer uma coisa diferente. Eu nunca vi, mas quando minha mãe morreu, a gente viu uma luz assim, prata, e correu a casa toda. E como minha mãe fosse lá, despediu, fosse embora. Que às vezes a gente se incomove, né? Porque o livro de Apocalipse, né, vai fazer isso, da revelação do nosso espírito, da nossa alma. Então a gente acredita sim que minha mãe saiu do corpo dela e visitou a gente e foi para a glória de Deus. Uma estrela que brilha lá, ou semelhante à estrela, ou semelhante à vida dela com Deus mesmo, né? Então, essas revelativas, né? Então, aqui já eles estavam, como servos de Deus, pedindo a Deus essa orientação para que não houvesse engano, para que eles pudessem ser o melhor, porque muitos eram religiosos e eles falavam sobre a alma, sobre as coisas, então eles tinham que falar a verdade, né? A verdade é que interessava a eles, né? A verdade que seria aquela dinâmica que teria com ele. Então, eu depois vou fazer um outro vídeo fazendo um ensinamento de 11 a 22. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro começo do livro Apocalipse. Vai falar mesmo da angelologia da estrela da manhã. Então, eles usaram uma revelativa dinâmica, né? Você o servo de Deus também saberia que esse livro ia correr, que a pessoa tinha que ter um cérebro inteligente para entender. Quem estava com o livrinho lá na mão, Israel, Daniel. Quem era o leão, Ageu, Timóteo, o escritor, servo poderoso, Davi, profeta que usava todos os artifícios para poder
saber das coisas, para que Deus pudesse fazer revelativo. Então, é um livro profético, né? Apocalipse é um livro profético, de profecias que vão se cumpre ainda na minha, na sua vida e na toda a Terra e galáxia. Um beijo, um bom dia para vocês, um bom estudo. Não fico com medo quando lê o livro de Apocalipse, só leia, entenda e faça a sua explanação, né? Porque a Bíblia é bem clara, já faz um trecho, né? Quando fala assim, ó, comigo, que tá escrito? Comido por João um livrinho trazido do céu. Só Deus traz as bênçãos do céu, não é? Então, para a gente ler a Bíblia, que a Bíblia é o quê? Um livro que é trazendo do céu, mesmo revelativa de Deus para o servo de Deus. E aí eles escreveram essa dinâmica poderosa. E os prefácios que eles estavam fazendo para as igrejas, que eles iriam abençoar as pessoas que fossem na igreja. Mesmo visitante, que teria os visitantes. Vê essa história quando traz um visitante. Então, aqui eles já, no capítulo 10, eles estavam fazendo o quê? Que era para os pastores e lideranças sempre convidar a pessoa, vamos trazer um visitante hoje, que seriam pessoas bem-vindas, que eles iam abraçar, beijar, cuidar e dariam presente para pessoas poderem conhecer a igreja. E eles já estavam fazendo essa revelativa como lei, né? Que a gente sempre não tinha que trazer um amigo, que sempre teria essa lei que a gente seria uma lei para as igrejas, a gente falar de visitante, ó, domingo que vem vai ter uma cantata aqui, vamos trazer um visitante. Então, eles já estavam fazendo essas ações, seriam emoções, né? De que a pessoa teria que trazer visitantes, que o reino de Deus tinha que ser conhecido mesmo, espalhado por aí, por toda a terra, e que todas as circunferências, onde estariam as igrejas, as pessoas teriam que conhecer, porque seriam bênçãos de Deus, já falava João Batista, bênção de Deus para a nossa vida, que é vindo da onde? Do céu. Um beijo, um bom dia para vocês.